Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Já vou falar coisas que eu falo geralmente no final agora. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem este vídeo. Tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida de muitas pessoas que estão à sua volta. Hoje a gente vai conversar com a Aisla, que tem uma história linda de fé, de superação, de ressignificação, e tenho certeza que vocês vão ser edificados, assim como eu, que vi de longe um pouquinho todo esse processo que ela passou. A Aisla é mãe do Gustavo, vou ler porque são 3, tá, gente? Gustavo, de 11 anos, o Gabriel, de 5 e o Guilherme, de 1. Empolgadíssima essa mamãe. E ela é mamãe da Júlia, é sobre isso que ela veio falar aqui. A Júlia tinha 18 semanas quando ela voltou para o céu, e a Aisla vai compartilhar como que foi esse processo, tendo uma experiência de já ser mãe, né, já estar na maternidade ali com os filhos, com os meninos, entendendo tudo que estava acontecendo. Então eu tenho certeza que ela tem muito a compartilhar. Obrigada por ter topado. Para nós é uma honra você aqui. Obrigada. Eu pensei bastante, porque eu não sabia se esse assunto mexia muito comigo ou não, mas aí eu pensei muito nas outras mães, as outras mulheres que passam por isso, e eu decidi compartilhar minha história. E eu tô muito grata pelo convite e pronta para contar tudo que eu tenho para contar da minha história. Que bom, que bom. Eu falo para as mulheres que vêm aqui compartilhar, né, os processos que viveram, que compartilhar é uma das coisas que faz ter um propósito aquilo que a gente passa, né? Porque a gente não pode controlar o que a gente passa. Se fosse falar que a gente iria passar por tudo isso, a gente ia, né, não ia acreditar. Não. Então, dá sentido, né, a isso. Então, é muito bom ter você aqui para compartilhar. Obrigada. Eu gosto de começar perguntando como que era a maternidade para você antes de você ser mãe. Quando você se casou, quando você construiu a sua família, como que foi esse processo? Você sempre quis ser mãe, a maternidade veio de surpresa, como que foi? Foi assim, a maternidade veio de surpresa, mas eu sempre pensei que, assim, uma hora ia acontecer. Eu nunca fui a mulher que, eu quero esperar, ou eu não sei se eu quero ter filhos. Eu sempre quis, mas eu tava na faculdade, então nem passava pela minha cabeça naquele momento, e veio de surpresa. No segundo ano da faculdade, eu fiquei grávida, e eu falo que, assim, foi a melhor... Eu sei que toda mãe fala isso, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o Gu, ele deu sentido pra minha vida e pra vida do Eric. Ele iniciou nossa família, e assim, depois que eu tive o Gu, eu falei, eu nasci pra ser mãe. Eu nasci pra gestar, eu nasci pra ficar grávida, eu nasci pra ter o filho recém-nascido e acordar de 3 em 3 horas. Eu sei que eu tô romantizando muito, mas assim, isso é sobre mim. Eu nasci pra viver isso. Eu falo pra todas as minhas amigas, pacientes, pessoas que eu conheço, eu falo, olha, o primeiro mês do bebê é o mais difícil, mas curta muito, porque é muito gostoso. Então, quando eu tive o Gu, eu descobri que a minha vocação era ser mãe. E a maternidade, pra mim, assim, é o que me move de todos os jeitos. Eu aprendo todos os dias. Eu vivo fases completamente diferentes na minha casa, né? São 3 em fases completamente diferentes. Mas, realmente, eu tenho muito forte em mim que, assim, meu trabalho é muito importante, meu casamento é muito importante, sou muito feliz, mas a maternidade foi o que realmente trouxe a Aisla que eu precisava ver e viver, e eu vivo isso todos os dias. Que legal, que legal. E a gestação do Gu foi super tranquila? Foi super tranquila, eu era muito nova, eu tinha 21 anos, ele nasceu, eu estava com 22, e eu não tinha noção de absolutamente nada, não sabia o que era um paninho de boca, o que era uma fralda, não tinha noção, mas eu aprendi a ser mulher com o meu filho, aprendi a fazer papinha, aprendi a trocar fralda, aprendi a dar banho, aprendi a tirar o medo da pediatra na primeira consulta, tudo com ele. E a gestação dele foi muito maravilhosa. Eu comi muito, dormi muito, foi muito boa. E quando você decidiu ter o Gabriel, foi uma decisão mesmo? Ou foi também na surpresa? Tirando o susto da primeira gestação, na segunda eu e o Eric, a gente falando, a gente quer programar essa gestação. E o Gustavo queria muito um irmão. E aí ele falava, não, eu quero um irmão. Tanto que o Gabriel ia chamar João.
em homenagem ao meu avô e ao avô do Eric. E aí o Gustavo falava, não, eu quero Gabriel, porque começa com a letra G, o meu é letra G. E aí ele foi o primeiro a saber o que era. E foi ele que revelou pra gente que era o Gabi. E assim, o Gabriel era a paixão, é a paixão da vida do Gu. Hoje eles estão numa fase que assim... o dia todo se bicando, mas a gente programou muito certinho essa vinda do Gabi. Foi assim, programada nos mínimos detalhes. A gente sabe que a gente faz um plano, mas Deus tem outro. Sim. E nesse Deus foi assim, perfeitinho comigo, porque tudo que eu pensei, sabe, se realizou. E aí, mas o meu sonho sempre foi ter 3, né? E aí, depois do Gabriel, a gente não quis parar. Então, a gente teve o Gu na surpresa, o Gabi no planejamento ali, tudo certinho. Mas foi tudo bem também. E eles são super ligados, né? Eu vi esses dias você Super. postando um vídeo que um tava fora, né? O irmão E o tava outro chorando. sim. Aí 5 minutos depois que chegou, já estavam brigando. Sim. Ontem eles estavam se pegando em casa. Aí no final da noite, mamãe, vou te dar uma cartinha. Coloca sim se você tira a gente do castigo ou não se você não vai tirar. Mas se você tirar, eu prometo fazer massagem no pé e o Gabi faz no outro. Ai, Jesus. Mas eles são super ligados, são super amigos, são super parceiros. Embora eles estejam numa fase que a idade tá sendo um probleminha ali, mas eles viveram bastante tempo onde a idade não interferia e eles super aproveitavam. E isso vai se regularizar Daqui a de pouco volta, regula, né? sim. Eu sou super tranquila com relação a isso. Porque um tá com 11, o outro tá com 5, então agora tá tendo um pré-adolescente e uma criança. Mas daqui a pouco já iguala de novo e tá tudo certo. Exatamente. E depois do Gabriel, você também planejou a terceira gestação. Foi. Eu sempre falei pro Eric que o meu sonho era ter 3 filhos. Isso eu não falei pra ele, não abro mão. Diferente de muitas pessoas que falam, quero ter 3, e daí alguém vem e fala, tem o primeiro pra você ver. Você tava firme no sempre propósito. Foi meu sonho. E aí eu falei pro Eric, bom, nós somos um casal e eu quero realizar esse sonho com você. Não existe outra pessoa, né? E aí... Só que a gente queria uma menina. E aí eu orei muito, eu falei com a minha médica, tudo que ela falou, eu fiz pra vir a Júlia. Eu fiquei 8 meses tentando engravidar. E aí, quando eu engravidei, eu tinha certeza que era menina, mas eu não queria se decepcionar. Trazer isso pra mim. Tipo, eu falava, não, eu acho que mas eu não quero pensar. E aí, quando a gente fez... Eu planejei muita coisa pra revelação dela, mas eu não aguentei, eu abri o teste antes do Eric chegar. E eu tava com o oxímetro no dedo pra ver até onde meus batimentos iam. Eu sei que chegou, tipo, a 140 meus batimentos de tipo, felicidade. E aí, a gente revelou que era ela. Eu fiz carta pro meu pai, pra minha mãe, pro Eric, pro meu sogro, pra minha sogra. E eu revelei pra eles como se fosse uma carta dela pra eles. E talvez Deus já estava até me preparando para o que eu ia viver, porque ficou essa carta dela para a nossa família. Então, foi muito especial. Que especial mesmo. E esse negócio aí de conversou com a médica, quero ter uma menina, as pessoas vão mandar essas perguntas. Assim, gente, olha, ela me explicou sobre a nossa ovulação e sobre o tempo de vida do espermatozoide. Então, muito sinceramente, hoje eu já não lembro, já faz um tempo, mas tem essa conta que você faz, que assim, não é 100% certeza, mas existe o tempo de vida do espermatozoide, que teoricamente seria mulher, ele dura mais tempo, mas ele é mais lento. E o espermatozoide, que é o menino, ele é mais rápido, mas ele morre mais cedo. Então tem essa continha, aconselho falar com o obstetra de cada mulher, mas foi o que minha médica me orientou, pra mim deu certo. E deu certo. Deu certo. E quando vocês descobrem que é a Júlia, como que foi esse processo do início da gestação? Vocês tiveram alguma intercorrência? Não. Quando eu fiquei grávida do Gabriel, eu tive um coágulo que ficou do lado do saco gestacional. E é muito comum, porque quando faz a implantação do embrião, pode ter um machucado que fica esse coágulo e com o tempo ele absorve. E minha médica pediu para eu ficar de repouso por alguns dias. E quando eu fiquei grávida da Júlia, aconteceu a mesma coisa. Ela falou, provavelmente algo do seu útero mesmo, e não tem nada a ver com o bebê. Da implantação. E eu fiquei alguns dias de repouso e o coágulo sumiu. Foi a única coisa que eu tive. Mas quando a gente descobriu que era ela, assim, o meu mundo que era 100% azul, eu falei, gente, vou comprar um laço.
Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu saí e fui comprar um lacinho de cabelo, uma faixinha, né? Levei minha mãe, levei o Eric, aí saí pra comprar voltei com 10. Então, assim, a gente se realizou. Foi uma coisa muito especial, tanto pra mim quanto pros meninos, porque os meninos também, eles nunca tinham vivido, porque eles são primeiros netos, sobrinhos, dos dois lados. Então, não tem menina. Tinha contato. Não tinha. Então, foi muito especial pra família inteira. E que controlado tudo, né, Aisla? Eu acho que isso se assemelha muito com a nossa história. A gente fala que quando a gente perdeu a Helena foi um baque, porque até então tudo na nossa vida que a gente havia planejado, claro, com esforço, tudo, né? Deus também sempre na frente, mas tudo foi se encaixando como a idealização, né? O namoro, aí noivamos, casamos, compramos um apartamento, foi tudo bonitinho. E aí a Helena foi a primeira coisa que o nosso mundo caiu. Que foge do nosso controle, Que foge do nosso controle. Como essas coisas nos ensinam, né? Eu sempre fui muito planejada, sempre. Tirando o meu primeiro filho, o resto eu planejei. E eu sempre fui muito planejada. Eu sou aquela pessoa que faz a viagem em família, que faz o roteiro para todo mundo, que tem o horário certo para sair, o horário certo para chegar, o horário certo para fazer as coisas. Então, eu sempre fui muito controladora. E a Júlia veio para me mostrar que eu não controlo absolutamente nada e que eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, eu poderia ser a pessoa mais influente do mundo, eu poderia... Tudo, que nada me faria mudar a situação que eu estava vivendo. Então, ali, eu não sei se eu aprendi que eu não controlo nada, ou se eu virei uma pessoa medrosa, porque eu realmente não controlo nada. Então, é um misto de sensações, de sentimentos, que assim, que me fizeram, eu sempre fui uma pessoa muito intensa com relação a todos, meus amigos, minha família. Hoje, eu fiquei 300% intensa, porque eu acho que todo dia eu vou morrer. Então, eu vivo todos os dias, assim, fazendo tudo que eu posso fazer com os meus filhos, com os meus amigos, com meu marido, com a minha família, porque eu não sei realmente do dia de amanhã. Isso é uma coisa muito, muito vaga. A gente fala, a gente não sabe do dia de amanhã. Isso é uma coisa que as pessoas... A gente fala muito, mas pouco reflete, sim, né? A gente tem costume de falar, a gente não sabe do dia de amanhã, mas a gente realmente não sabe. Então, isso é muito forte pra mim. E aí... Parece que a gente sabe disso, mas de uma forma à distância, vaga, né? Tipo, a gente cresceu ouvindo. Sim. Então, mas hoje pra mim isso faz muito sentido. E eu acho que todo dia é o último e eu faço tudo o que eu posso. Absolutamente tudo. E a gestação estava evoluindo, todo esse processo aí da descoberta, do positivo, de que seria a Júlia. Sim. Como que foi o decorrer desse processo? Tava tudo bem, a gente vivia super bem, eu tava trabalhando, meu marido trabalhando, meus filhos super felizes. E eu sempre, assim, mesmo que eu tenha fiquei doente e tal, eu tento fazer um repouso, mas eu já volto a trabalhar, porque eu acho que ficar em casa me adoece mais. Então, mesmo que eu tivesse algum mal-estar, alguma coisa, eu sempre estava trabalhando. Mas, teve um dia que eu tive um mal-estar tão grande que eu não consegui levantar da cama. E aquilo me assustou. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Porque a gente é mulher, a gente tá acostumada a sentir cólica, algum mal-estar, e a gente continua, né, com os nossos afazeres. E aí, nesse dia, eu falei, nossa, alguma coisa realmente tá muito errada. Mas eu esperei o Eric fazer tudo o que ele tinha pra fazer, eu fiquei em casa, e eu liguei pra minha médica, eu falei, doutora, eu tô me sentindo muito mal, com uma fraqueza, até pra ir ao banheiro fazer xixi, eu vou me arrastando. Ela falou, às vezes você deve estar com alguma anemia, algo do tipo, faz o seguinte, vem porque minha médica é de São Paulo. Então, ela falou assim, vem pra maternidade, porque lá eu consigo te assistir e intervir caso você precise de alguma medicação, alguma internação para cuidar de você. Se você estiver em Sorocaba, eu não consigo fazer isso. E aí, eu esperei o Eric fazer o que ele tinha que fazer. O Gustavo tinha o aniversário de um amigo no mesmo dia. Aí, o Gustavo chegou, cuidei dele, arrumei. A gente levou ele pro aniversário e eu fui pra maternidade. E aí, chegando lá, que a gente recebeu a notícia. E eu tinha médico, isso foi numa sexta, eu tinha médico na próxima quarta. Aí, eu tinha ultrassom pra fazer, o Eric até falou, ai, amor, a gente já faz o ultrassom aqui e leva pro médico. Só que a gente já tinha feito o primeiro morfológico e tava tudo bem. Então, e a gente fez com um dos melhores médicos do Brasil, que ele faz cirurgia fetal
E ele é muito bom nos exames morfológicos, que é o Dr. Maurício Saito. Uhum. E ele fica, te juro, 50 minutos observando Olhando tudo. Uhum. Assim, chega uma hora que você e seu marido, tipo, que às vezes não entendem, a gente nem presta atenção, porque ele tá vendo os mínimos detalhes. E tava tudo bem. E aí, chegando lá, na maternidade que eu fui, você entra num quarto e você não sai mais desse quarto. O ultrassom vem até você, os exames você faz lá. Então, eu tava deitada, tanto que eu até mandei no grupo do nosso consultório. Falei, menina, já cheguei e tal. Mandei no grupo da família. E quando foi 10 horas da noite, o médico veio fazer ultrassom. E o Eric tinha mania de filmar todos os ultrassons, todos. E aí ele tava filmando de costas pra mim. E nisso eu percebi que o médico, ele não tava muito confortável. Ele tava... E aí ele mudou a ponteira do ultrassom, e aí ele colocou mais gel, aí ele passou. E aí ele colocou o Doppler, que é o que mostra o fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo chegava até o cordão umbilical, que chegava nela, mas nela não ficava azul e vermelho. E aí eu tentava dar sinal pro Eric que tinha alguma coisa acontecendo, o Eric não olhava pra mim. Aí o médico falou assim, sinto muito, eu não tô encontrando batimento. Aquilo pra mim, assim, eu acho que o Eric demorou um tempo pra entender, porque ele não parou de filmar, tanto que na filmagem mostra, ele tentou colocar os batimentos e tá reto. E aí, ali, parecia que tinha alguém, tipo, me cortando ao meio, sem anestesia, sem nada. E a partir dali, eu gritava muito alto. E o Eric só falava, não, doutor, não, tá errado. Vê de novo. Ele falava, não, infelizmente é isso. Aí ele saiu, chamou uma outra médica, a médica veio. E aí, eles deixaram a gente, tipo, só nós dois. E aí o Eric virou pra mim, ele falou assim, vamos orar? Aí eu falei, não. Falei, você tá louco? Falei, como que eu vou falar com Deus agora se ele levou minha filha? Aí ele ajoelhou e começou a orar. Aí nessa hora, eu falei assim, eu acho que Deus não me ama. Como que tudo que a gente mais quis, ele tá levando de volta? Não faz sentido. Uhum. Só que meu marido tava ajoelhando, ele tava orando, e eu tava renegando Deus. Eu falei, eu não aceito isso. E nisso, a única pessoa que eu pensava era na minha irmã. E eu falei, Eric, eu quero ligar pra minha irmã. Ele falou, você não vai ligar pra ninguém nessa situação, do jeito que você tá. Porque eu gritava, tipo assim, juro, parecia um animal que tava perdendo o filhote dela. Era muito... Era mais forte do que eu. Era uma coisa selvagem, Era uma coisa... natural mesmo. Não consigo explicar. E aí eu falava pro Eric, Deus não me ama, eu preciso falar com a minha irmã. Porque a minha irmã, ela tem muita fé. Tipo assim, muita. E ela era a madrinha da Júlia. E a hora que eu liguei pra ela, eu te juro, deu meia hora, ela tava em São Paulo. E aí o Eric ligou pra minha mãe. E o Eric ligou... E o único momento que eu ouvi o Eric chorar foi a hora que ele ligou pra mãe dele. E aí eu falava assim, me ceda, eu quero que vocês me cedem. Eu não quero ver nada. E eu não quero saber o que vai acontecer. Só que eles tentavam me acalmar e não tinha como eles sentarem comigo naquele momento e conversar comigo. Uhum. Porque eu não tava querendo ouvir ninguém. E aí o Eric ligou pro pastor antes de me sedarem. E aí o pastor começou a orar. E eu ouvia no Viva Voz. É como se eu conseguisse ouvir a oração, mas não passava do meu ouvido, sabe? Uhum. Porque eu tava com uma raiva tão grande. Porque não fazia sentido pra mim. Minha filha tava morta dentro de mim. Não tinha o que fazer. E eu não conseguia acreditar que eu tava passando por aquela situação. E aí eles vieram, me deram um sedativo. E aí quando eles viram que o sedativo fez efeito, eles me explicaram. Eles falaram, mas a gente não vai te sedar. A gente vai induzir o parto. E ela vai nascer de parto normal. Meu Deus. Aí, pra mim, eu falei, gente, não, eu não tô... Aí eu já tinha tido o baque da notícia. E aí eu tive o baque que eu ia ter que parir minha filha. Não cesárea ou algo do tipo, mas eu ia ter que sentir além da dor emocional. E aí eu apaguei da minha mente o tempo. Eu não me lembro quanto tempo foi. Eu só lembro que eu fui pro quarto.
E a minha médica, ela saiu da onde ela tava, 1h da manhã, ela foi até a maternidade só pra me dar um abraço. Porque ela tava fazendo um parto. E aí ela me abraçou, ela falou assim, não importa o que vai acontecer, eu vou estar aqui com você. E nisso minha irmã tava comigo, meu cunhado tava comigo, o Eric tava comigo. E começaram a induzir o parto. Só que nisso que começaram, eu falei pro Eric, eu quero ficar só eu e você. Não quero minha mãe, não quero minha irmã, não quero ninguém. Porque eu acho que nós dois, a gente precisa passar por isso. Ali eu já tava mais calma, já tava conseguindo pensar um pouco mais. Eu só pensava nos meus filhos e em tudo que a gente tava programando. No próximo mês eu tinha uma viagem pra Orlando pra fazer o enxoval dela. Então, a minha cabeça não parava. Aí, eles induziram, eu nem lembro o nome da medicação, mas eles induziram 3 vezes. E aí eu comecei a sentir as contrações. 7h da manhã eu comecei a sentir contração. E aí, chegou, tipo, a pior parte, porque você tá sentindo dor física, muita dor física, porque eu tive 2 cesáreas, eu nunca tinha tido contração. Eu comecei a sentir a dor física e eu tava sentindo dor emocional, eu tinha perdido minha filha. E aí o Eric falou, vamos combinar da gente não ver ela desse jeito? E na hora eu tava tão nervosa, eu falei, vamos. Aí, aquela dor, muita dor, eles perguntavam se eu queria tomar medicação, se eu queria tomar remédio. E eu falei, não, eu quero passar por isso. Já que eu tô nessa situação, eu vou passar por ela. E a minha bolsa estourou. Flá, eu não sabia que tinha tanto líquido dentro de mim. Eu não tinha noção. Era muito líquido. Eu sei que me trocaram o lençol da cama comigo em cima da cama. E aí, o meu líquido todo saiu. A gente conseguia ver o formato dela na minha barriga, assim, exatamente. E assim, não tinha um estágio que melhorava. Tipo, só ia piorando. Aí, as enfermeiras que, assim, eu falo muito sobre violência obstétrica e tal, que eu imagino muitas mães que passam por isso e não são bem atendidas. Porque ali eu tava Uma dor adicional ainda, pelo pior momento da minha vida, e elas falavam assim, mãezinha, Deus tá com você, a gente tá orando por você. Então, assim, no meio da pior dor, é um acalento que, assim, elas não têm obrigação de dar, mas por empatia, por carinho, e elas estavam dando. E aí, depois, eu falei pro Eric, imagina quem tá nessa situação, vivendo uma violência obstétrica, deve, assim, piorar 100 vezes o que você já tá sentindo. Exato. E aí, vinha as contrações e eu tentava segurar as contrações, porque eu sabia que se ela saísse, acabou. E aí eu lembro que a enfermeira falou assim, mãezinha, só depende de você agora, porque ela já tá aí. E aí veio uma contração, eu tentei segurar, mas o meu corpo, tipo, eu não tinha controle sobre o meu corpo. Foi involuntário, né, expulsar. Aí ela saiu. Na hora que ela saiu, a enfermeira falou assim, você realmente não quer ver? Aí eu falei, não. Aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, não. Aí o Eric falou, mas você... Eu falei, Eric, é a última oportunidade que eu tenho de ver minha filha. Aí deram uma toalha, colocaram ela nas minhas mãos, só que naquele momento eu tava tão... Eu não sei que palavra usar, porque eu tava sentindo muita dor, eu tava muito triste. E na mesma hora tinham me aplicado morfina, porque eu tava sentindo realmente muita dor. Então eu acho que o efeito da morfina, mais tudo que eu tava vivendo, eu não lembro dela. Eu não lembro dela. E isso é uma coisa que me mata por dentro, porque eu acho que eu poderia ter pego ela no colo. Eu poderia ter ficado com ela um pouco, eu poderia ter olhado pra ela, eu poderia ter visto tudo que eu não vi. Porque eu não consigo lembrar dela. E aí, ela foi embora. Ela foi embora num saquinho plástico. E eu falei pro Eric, o sonho da nossa família foi embora num saco plástico. E eu não sei o que vai ser dela. Porque ela não tinha 500 gramas ainda. E aí eu comecei a ter hemorragia. Minha pressão baixou. E eu fui pro centro cirúrgico. E aí o Eric achou que eu ia morrer. Porque ele falou assim, Aisla, você tava tão branca que eu achei que além da minha filha eu ia perder minha esposa. E aí foi muito sangue. Eu sei que os médicos tentaram me anestesiar com a hack 8 vezes. Eu tomei 8 picadas nas costas.
E aí, eu falava pro médico, me ceda, porque eu preciso dormir, eu não quero ver nada. E elas falavam, eu não posso te sedar, Isla, porque você não tá em jejum, não dá. Uhum. Mas Deus é tão maravilhoso que depois eu tava tão fraca, que eu tava perdendo tanto sangue, que a minha médica, junto com o Eric, eles me pegaram pelo braço, assim, eles olharam pra mim e falaram assim, você não tá sozinha, a gente tá com você. Fica tranquila. Aí o médico conseguiu me anestesiar, falar, eu dormi. Eu dormi, assim, eu não vi nada. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Eric tava junto, e o Eric conta que a médica colocava a mão dentro de mim e tirava coágulos e coágulos de sangue. Ela falou, ela não teve uma trombose, ela, tipo, não morreu porque não era realmente a minha hora. E aí, eu fui embora, sem ela. Eu entrei na maternidade com ela, e eu saí sem ela como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha dor, eu não tinha nada. A única coisa que eu sentia dor era minhas costas, porque tinham furado tantas vezes. Uhum. Aí você sai, você não sabe se aquilo realmente aconteceu. Porque não tem Nada físico nada. palpável ali, né? Não tem roxo, não tem sangue, não tem corte, não tem nada. Eu saí com o documento, com a foto da placenta dela e só. Eu fui embora no domingo. Aí... Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, aqui, né? Aí eu fui embora no domingo. Na segunda-feira eu tinha que voltar pra ver os meus exames e tudo. E aí eu comecei a pesquisar. O que eles fazem com bebês menores de 500 gramas. Porque acima de 500 gramas você tem que sepultar, você pode cremar, enfim. E aí eu descobri que eles jogam como lixo hospitalar. Aí ali pra mim foi assim... Só foi piorando. Não tinha Uma coisa que trouxesse um conforto, acalento, não um tinha. conforto. E aí eu falei pro Eric, eu não aceito, minha filha não vai ser jogada como lixo. Ele falou, Aisla, mas o que a gente vai fazer? E aí começou um misto de sentimentos, porque eu tinha medo dela já ter sido descartada. Eu tinha medo do que estava acontecendo, só que ela foi para estudo, porque eles queriam entender o que tinha acontecido, porque todos os exames dela estavam normais. E aí, nesse meio tempo, isso foi na segunda, eu já liguei na maternidade, liguei para minha advogada e eu falei, o que eu posso fazer? Ela falou, Aisla, tem uma lei que ampara os pais que querem sepultar, porque tem muitos pais que deixam o filho na maternidade, e eu não julgo, porque eu acho que cada um vive essa situação da melhor maneira para si, mas eu não queria que minha filha fosse descartada como lixo. E aí, eu fui atrás de tudo que eu podia, e eu acho que muitas mães não sabem disso, que você pode. Sim reivindicar o seu direito de cremar ou sepultar o seu filho. Só que nesse documento não sai o sexo da criança, não sai nada, porque ele não tem mais do que 500 gramas. Então, nessa semana, eu fui atrás de tudo. De documentação, tive que ir na maternidade, achei uma funerária, aí de São Paulo mesmo, pra fazer tudo. Aí a gente combinou que eu ia numa sexta-feira pra entender, né, tudo que estava acontecendo e pegar ela, enfim, depois desse teste. Só que um dia antes de eu ir para lá, pra funerária e buscar o corpinho dela e tal, chegou o exame dela. E nisso que chegou o exame, veio que tinham feito estudo em todos os órgãos dela. Aí eu falei, Érica, a gente vai chegar lá, não vai ter nada. Fizeram o exame no cérebro, nos olhos, em todos os órgãos internos. Fizeram em tudo. Mas eu falei, mesmo assim, agora eu quero ver minha filha. E aí, no dia seguinte, eu fui. Aí levaram a gente pro necrotério, né? Eu não sei nem o nome que fala, do hospital. Ela tava numa caixinha. E como ela ficou no formal, já tava completamente diferente do que, né, a gente imagina. E tinham feito pra mim um cartão carimbado a mãozinha e o pezinho dela. Então, a única coisa que eu tenho dela, assim, que eu consigo ver é a mãozinha e o pezinho. E aí, o carro da funerária que teve que levar.
Não tinha como, tipo, outra pessoa levar. Uhum. Levaram um caixão pequenininho. Aí levaram a gente até a funerária. E aí deixaram a gente numa sala de velório. E eu falei pro Eric, tudo que a gente comprou pra ela, ela não vai usar nada. Então eu quero comprar uma toalhinha pra gente pelo menos envolver ela, pra gente poder carregar ela, né, nessa última despedida. E aí eu lembro que eu fui numa loja e eu falei pra moça, eu quero uma toalhinha branca com bordadinho rosa e tal. Ela falou, mas pra qual ocasião? Eu falei, não, eu só preciso da toalhinha. Ela, mas é pra quê? É nascimento, é batizado? Aí eu pedi mais uma vez a toalhinha. Ela, eu preciso saber qual ocasião. Eu falei, moça, eu tô indo levar minha filha pra ser cremada, eu só quero uma toalhinha. Aí ela ficou muito sem graça. Porque assim, eu já não tava, né, na melhor situação. E ela ficava insistindo, eu falei, eu só quero pra poder cremar minha filha. E aí a gente chegou na funerária, eu dei a toalhinha. Aí a moça, ela falou assim, olha, como mãe, eu aconselho vocês não abrirem a toalhinha. Porque ela não tá, né, como um corpo que a gente tá acostumado a ver. Porque o formol, ele escurece um pouco, né, a peça que a gente fala. E eu falei pra ela, moça, essa é a última vez que eu vou ver minha filha. Não importa como ela esteja. Como vai estar? Não importa, ela pode estar de qualquer jeito. Aí, eu peguei ela no colo, quando a gente abriu a toalhinha, Flá, ela era perfeita. Narizinho, boquinha, orelha, mãozinha, e ela tava com a mão assim. Então, ela tava muito fofa. Pezinho desse tamanho. Aí, eu consegui abraçar, eu consegui orar. Eu e o Eric, a gente orou junto. A gente fez carinho. A gente ficou com ela ali uma meia hora. E aí, eu entreguei minha filha e eu consegui dar uma despedida pra ela digna, né? E eu voltei pra minha casa com muita paz no coração. Aliviada. E eu nunca escondi dos meus filhos o que a gente tinha passado. Eu expliquei pros meninos. Quando as cinzas delas chegaram, a gente sentou, nós 4, e a gente começou a orar por ela. Eu expliquei o que tinha no saquinho, porque eu acho que a gente não deve esconder deles. E eles participaram muito da gestação, Muito, né? Já com uma idade em que, né, tem noção do que tá acontecendo, né? E eu lembro que o Gabriel chegou pra mim e falou assim, por que Jesus matou minha irmã? E aí eu falei, filho, Jesus não matou sua irmã. Eu falei, Jesus precisava muito de um anjinho muito lindo, e aí ele levou sua irmã. E ela morreu dia 18 de março de 2023. 2 meses depois eu descobri que eu tava grávida. E eu atormentei as meninas, pedindo pra elas comprarem teste de gravidez pra mim, porque eu falava, gente, eu tô grávida. E o Eric achou que eu tava ficando louca. Porque ele falava pras meninas, gente, não comprem teste pra ela, porque ela tá pirando. E eu falava, eu tô grávida sim. E eu fazia aquele teste que você faz 6 dias antes da menstruação e dava positivo. Aí eu chamava o laboratório, eu fazia teste e dava negativo. Aí o Eric falava, Aisla, para. Isso tá fazendo mal pra mim, pra você, pras meninas no nosso consultório, pros nossos filhos, para. Eu falava, Eric, eu tô grávida. Eu tenho certeza que eu tô grávida. Só que a gente não tava preparado. Fazia só 2 meses. Recuperado, né, ainda. E aí, passou, tipo, uns 15 dias, eu chamei a Stephanie e falei, Sté, não deixa ninguém saber. Compra um teste pra mim, digital. Só que, sabe, aí eu falei, esse é o último. Não vou fazer mais teste, porque também chega. Se não for dessa vez, mais pra frente a gente adota, a gente vê se a gente realmente vai querer ter o quarto filho, né? Porque o terceiro a gente já tinha tido. Aí ela falou, eu vou comprar, mas você não fala pra ninguém que o Eric vai me matar. Falei, eu fiz o xixi no teste e falei, tá demorando. Na hora que eu levantei, tava botando a calça, eu olhei, tava grávida e a lupinha girando, tipo, pra mostrar as semanas. E aí eu falei, eu tenho certeza que foi ela que mandou o melhor presente da minha vida. Meus filhos todos são um presente. Mas só a gente que é mãe de anjo, sabe a importância que o bebê arco-íris tem. É uma coisa, assim, ele é a cura pro coração de todo mundo da família. Ele e o Guilherme, ele veio, assim, ele é o xodó do Gustavo, ele é o xodó do Gabriel, ele é o xodó do Eric, ele é o meu xodó.
ele é o presente que ela mandou pra gente. E eu tenho certeza que foi ela que mandou. Porque ela sabia que o meu coração precisava de ter... Um renovo. Ter um renovo, ressignificar tudo isso. E eu sou muito grata, eu falo isso todos os dias, que eu sou muito grata por ter vivido quase 6 meses com ela. Porque ela me proporcionou sentimentos que eu nunca tive. Ela me proporcionou experiências que eu nunca tinha vivido. Eu não sabia que um vestido de menina era muito mais caro do que um conjunto de menino. Eu não sabia que um sapatinho de menina era tão lindo, sabe? De você comprar e imaginar sua filha com um sapatinho. A minha filha não chegou a usar nada do que eu comprei pra ela, mas foi muito especial. Foi tudo comprado com muito amor. Então, ela me proporcionou experiências. Ela me proporcionou sentimentos, sensações pra minha família que a gente nunca tinha sentido. E tudo isso ficou marcado nos meus filhos, no meu marido. Só que, em contrapartida, mesmo grávida do Guilherme, o trauma ficou, né? Então, toda vez que eu ia fazer um ultrassom, minha pressão baixava. Eu passava mal. Aí o Eric nunca mais filmou nenhum ultrassom. Aí o Eric falava assim pro médico: doutor, a gente perdeu uma filha, então se você puder só colocar o coração pra gente ouvir, depois você vê o resto. E teve um dia, e eu chorava muito ainda, né? A morte dela, mesmo grávida. Aí teve um dia que o Eric falou assim pra mim: o nosso filho que tá aí agora, ele não tem culpa do que aconteceu. E eu tenho certeza que ele não ia querer ver a mãe dele chorando pela irmã que morreu e não aproveitando a vida dele. Então, vamos ressignificar? Vamos entender que ela foi e ela é muito importante, ela é nossa filha, mas Deus deu uma chance pra gente viver o que a gente sempre quis, que foi o terceiro filho, que no caso é o quarto. E aí aquilo foi um tapa na minha cara. Eu acho que se ele tivesse me dado um tapa, teria doído menos. Eu falei, nossa, é verdade. Eu tô chorando uma coisa que eu vivi que foi muito pesada, mas eu não tô aproveitando o que eu tô tendo a oportunidade de viver novamente. A gente, muitas vezes, o que chama mais a nossa atenção é aquilo que a gente ainda não tem ou que não tem mais do que aquilo que a gente já tem, né? E eu falo muito isso pro A Eric. gente olha a falta, né? E eu falo muito isso pro Eric. Às vezes a gente reclama de algumas coisas que a gente pediu tanto pra Deus um dia e a gente não percebe isso. Exatamente. E aí, ali eu falei, não, agora eu vou curtir. Ela é minha filha. Não importa, eu vou morrer e eu tenho 4 filhos. E aí eu acho muito engraçado que as pessoas, elas têm uma necessidade de... elas só validam a sua maternidade se você tem um casal, se você tem 2 meninos e uma menina, se você tem 2 meninas e um menino. Aí me olham com 3 meninos e falam assim, e uma menininha? Aí eu falo, eu já tenho, ela tá no céu. Aí as pessoas ficam super sem graça. Eu não vou ser feliz só se eu tiver uma menina ou se eu... Não, eu sou feliz com os meus 4 filhos. E hoje eu entendo que Deus me ama muito. Ele não deixou de me amar, ele não levou minha filha porque ele não me amava. Ele levou minha filha porque eu precisava viver aquilo. E você sabe que eu tenho ainda, hoje muito mais, mas eu tinha muito medo da morte. Eu tinha muito medo da morte. Eu falava, gente, eu tenho muito medo. Parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa com os meus filhos. Parecia que eu estava sendo preparada pro que eu ia viver. Então foi aquilo que eu te falei. Hoje eu vivo como se todo dia fosse o último. Eu aproveito meus filhos. Meus filhos dormem comigo na cama. Eu dou comida na boca deles. Eu brinco. A gente faz tudo o que dá pra fazer. Porque eu não sei realmente do dia de amanhã. Exato. Então, eu vivo muito isso. E aí, o Guilherme, a previsão de parto dele era pro dia 18/3 de 2024. Um ano depois. Exatamente 1 ano. E aí, o Eric perguntou, você quer ter ele na mesma maternidade que ela nasceu? Eu falei sim, porque eu vou ressignificar a morte dela. E aí, no dia que eu fui pra buscar o corpo dela, eu lembro que eu tava... Porque dentro da maternidade tem um cartório. E eu lembro que eu tava vendo muitos pais indo registrar os filhos, indo com os bebês. E eu tava lá esperando a certidão de óbito dela. Aí eu desci no elevador com vários pais levando os bebês pra casa, naquele carrinho. Só que ao invés de ir pro estacionamento, eu fui pro necrotério do hospital.
E aí, quando o Guilherme nasceu, eu desci o mesmo elevador, eu fui no mesmo cartório. E ao invés de ir pro necrotério, eu fui pro carro. E aí, quando eu entrei no carro, eu olhei pro Eric, eu via que ele queria falar alguma coisa, mas eu acho que ele ficou tipo, ai, fala ou não fala, porque ela tá tão feliz. Eu falei, a gente conseguiu. A gente ressignificou o que a gente passou. E eu tenho certeza que ela estava presente, que ela... porque ela é muito viva dentro da gente. Então, não existe um dia que a gente não lembre dela. Às vezes a gente fala, nossa, imagina ela aqui. Imagina ela no meio de 3 meninos, que bagunça que ia ser. Coitadinha. Ela ia ter 3 meninos em cima dela. Atormentando a vida dela. Então, eu consegui... É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Eu poderia ficar chorando e não aproveitar tudo que eu tinha para viver. E eu poderia ressignificar tudo que ela me fez aprender. Porque ela me uniu muito mais com meu marido. Ela me mostrou o homem forte, o homem companheiro, parceiro, que estava deixando de chorar a morte da filha pra ficar do meu lado. E que depois que tudo passou, eu peguei ele chorando várias vezes. Hoje a gente fala dela, ele chora. Tanto que as cinzas dela estão em casa, ele não quer enterrar. Ele não quer. Eu super respeito, eu deixo no tempo dele. Então, me aproximou do meu marido, me fez dar mais valor para as coisas mais simples do mundo. Me mostrou que dinheiro, status, influência, tudo que a gente imagina, porque a gente trabalha porque a gente quer às vezes comprar um carro melhor, quer ir para uma casa maior, a gente quer comprar a melhor roupa para os nossos filhos, mas ali eu poderia ter tudo. Eu não ia trazer minha filha de volta. Sim. Então, ela me ensinou muita coisa. Muita coisa. E se ela tivesse viva, eu ia ensinar ela a ser uma mulher muito forte. Então, não tem como eu ser uma mulher fraca com ela lá em cima e ela olhar e falar, ai, minha mãe é desse jeito. Não, minha mãe é muito forte. Então, foi isso, assim, ela ressignificou muita coisa na nossa família. Você, enquanto você estava contando, você falou sobre a fé da sua irmã, né? Que foi a primeira pessoa de referência quando você precisou. E como que ficou a sua fé depois de tudo isso? Então, Por que você talvez achasse que a sua fé era menor do que a dela? Porque na hora eu tava com tanta raiva que hoje, claro, eu lembro eu na cama chorando com raiva de Deus e meu marido ajoelhado orando. Ali eu achava um desaforo. E aí, a primeira pessoa que veio foi minha irmã, porque eu acho que o meu inconsciente queria cada vez mais pessoas que falassem de Deus. Só que naquele momento eu não conseguia. E tanto que o encontro dela com o Guilherme, a minha irmã, ela sempre foi mais fechada, né? E o encontro dela com o Guilherme foi muito emocionante, porque ela não é uma pessoa que chora. A minha irmã é uma pessoa super controlada. A hora que ela pegou o Guilherme no colo, ela olhou pra mim e ela começou a chorar muito. Porque ela falou, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu. E então, naquele momento, eu precisava dela. Eu não precisava de uma pessoa emocional. Eu precisava de uma pessoa racional com fé. E ela é minha referência de fé. A fé da minha irmã, assim, eu acho que é a coisa mais bonita que eu já presenciei na minha vida. Porque ali ela tinha perdido a sobrinha, a afilhada, ela tava vendo a irmã dela perder uma filha. Porque só quem tem irmão sabe a ligação que a gente tem. Mas ela conseguiu orar. Quando foi começar a induzir o parto, ela falou, vamos orar antes de começar a induzir? E ela falou que ela não deixou de orar por mim em nenhum momento. Ela jejuou por mim. Ela e meu cunhado acordavam de madrugada para orar. Então, eu tenho certeza que naquele dia, além do meu marido, a fé da minha irmã que me segurou. E a sua fé depois disso? A minha fé depois disso, assim, não tem como explicar, porque Deus me mandou o Guilherme. E aí, eu entendi que, às vezes, eu com 4 filhos, às vezes eu preciso deixar meus filhos passarem por alguma situação ruim para eles valorizarem algumas outras. E eu entendi que Deus, como pai, estava fazendo isso comigo. E eu tinha que honrar cada vez mais o nome dele. Eu tinha que honrar cada vez mais o nome da minha filha. E eu passei a orar muito mais e agradecer os momentos difíceis do que contestar ou achar que Deus não me ama ou algo do tipo.
Porque eu, como mãe, faço isso. Às vezes eu deixo meus filhos passarem os perrengues pra eles entenderem o que eles têm que fazer depois. E eu, como filha, passei por isso. E eu aceito, eu agradeço e eu glorifico o nome dele, mas eu aprendi com a fé da minha irmã. Desafiador isso, né? Demais. A gente glorificar ele nesses momentos, né? Sim. É isso que ele nos manda fazer, E você né? sabe que hoje eu fico num beco sem saída, né? Porque eu queria muito ter minha filha aqui. Eu entendo que ela já foi e era isso que eu tinha que viver. Mas se eu não tivesse vivido isso, eu não teria o Guilherme. E o Guilherme... Acho que você deve pensar isso com o Miguel. Você fala, como que eu vivi tanto tempo sem essa criança? Exato. Essa criança é tão especial, ele é tão... E assim, meus filhos são todos a cara do Eric, né? Aí o Guilherme vê minha cara. Ai, não, gente. Aí pra mim, sabe? Aí, então, eu falo, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria ele. Como que seria minha vida sem ele? Exato. É muito, assim, só quem é mãe sabe a maluquice que é ser mãe. Exatamente. E a Isla teve alguma explicação para o que aconteceu? Minha placenta estava normal, ela não tinha nenhuma. Má formação, Nada, zero. Aí, quando eu fui fazer o primeiro morfológico do Guilherme, eu falei com o Dr. Maurício. Levei o exame dela, levei anatomopatológico, levei tudo. Aí ele falou assim, Aisla, muito provavelmente ela tinha uma alteração cardiológica que não era detectável em nenhum ultrassom, nem no morfológico, mas que no segundo morfológico a gente ia ver. E muito provavelmente, se ela não precisasse de uma cirurgia cardíaca fetal, ela ia precisar de uma cirurgia cardíaca pós-nascimento. Então, Deus é perfeito em tudo. E aí, o que ele falou? Para você ficar mais calma, a gente faz um morfológico entre os dois morfológicos principais no Guilherme. Porque daí eu fiquei louca. Sim. Eu queria fazer eco no bebê toda hora. Eu fiquei maluca, de verdade. Eu sonhava que minha cama tava cheia de sangue. Eu acordava, eu falava assim, eu tenho certeza que ele morreu. Eu tenho certeza. E eu sabia que era de verdade o inimigo querendo confundir minha cabeça. Porque eu tava tão feliz com a gestação dele. E aí eu comecei a negar isso. Eu falava, não aceito. Isso não é de Deus. Se Deus me mandou meu filho, é porque eu vou ter meu filho e acabou. Tanto que quando eu cheguei na maternidade, a médica falou, você tá com dilatação, ele vai nascer? Eu falei, moça do céu, não acredito. Ela vai. Falei, moça, eu consegui. Aí ela, o quê? Ela, tipo, perdida, né? Ela, tipo, conseguiu o quê? Eu falei, eu consegui. E aí eu olhava pro Eric, a gente conseguiu. E minha pressão começou a subir. Ela, senhora, a senhora precisa se acalmar? Eu falei que você não sabe tudo que eu passei. E aí ele nasceu, foi a coisa mais linda. Foi um parto assistido, todos os irmãos dele lá, os avós. E na maternidade tinha um link que você mandava para as pessoas que você queria que tivessem lá, mas não podiam estar. Minha sogra estava em outro país, meu cunhado estava em outro país, então eu mandei o link para todo mundo. Assistiu. Todo mundo assistiu. Foi muito lindo, foi muito lindo mesmo. Não é fácil viver esses processos, mas são frutíferos, né? Mas você sabe que, assim, eu fiquei com sequelas, né? Acho que todas as mães que perdem seus filhos, independente da idade, ficam. Mas o meu filho mais velho teve agora um passeio dele, que ele tá no 6º ano, e eram 3 dias fora. E aí o Eric pagou o passeio, tava tudo certo. Um dia antes do passeio, eu comecei a passar mal, comecei a ficar nervosa. As meninas, tadinhas, ficaram piradas no consultório, porque eu falava, eu não vou deixar, ele não vai. Ele não vai. E mais uma vez, a parte ruim mesmo, querendo mexer com a minha cabeça. E se ele sofre um acidente no meio da estrada? E se acontece alguma coisa? E se ele entra num lago e ele morre afogado? E se ele sobe numa árvore e cai e bate a cabeça? E se eu perco meu filho? Eu não tô preparada para perder outro filho. E aquilo começou a me consumir de uma certa forma que eu falei, chega. Não aceito também. E aí falei pro Gustavo, aí eu tava tão bitolada que eu falei, Gustavo, você vai no ônibus, mas você vai no corredor, do meio pra trás, porque se o ônibus bater, não pega... Sabe umas coisas que você... Aí o Eric falou, Aisla, para. Não vai acontecer nada. Não vai. E se acontecer, foi porque Deus permitiu. Então a gente tem que confiar no que Deus tem pra gente. E aí eu falei, é verdade. Meu filho foi, tinha dia que eu nem lembrava que ele tava no passeio. De tão em paz que eu tava.
Mas daí também, na hora que eu fui buscar ele, eu tava com o coração apertado, né? Desesperada. Cheguei lá, ele me olhou, tipo assim, ai, você já chegou? Sabe? Então, ficaram essas sequelas, igual eu tava te contando, que eu fui fazer um curso agora em Boston, e eu achei que essa história da Júlia tava super bem resolvida, a Guilherme já tá com 1 ano, e eu fui fazer curso em cadáver, e aí chegando lá, um curso que eu já tinha feito várias vezes, de várias formas, na hora que eu comecei a mexer, eu tive uma crise de pânico muito forte, porque eu lembrei da minha filha quando ela foi para estudo. E aí, da mesma maneira que iam descartar ela como lixo, e eles Uhum, estavam lá para fazer o trabalho deles, eu estava estudando numa pessoa que foi especial para alguém. uhum. E aquilo mexeu muito comigo, e eu saí chorando da sala, foi... Mas eu me respeitei, eu entendi que tem coisas que ainda não estão 100% maduras Sim. dentro de mim. Até porque é recente, né, Aisla? A gente Mas foi aquilo não... que você falou, eu acho que eu coloquei realmente embaixo do tapete Sim, e assim, aprendi a viver. Uma hora eu vou ter que levantar e limpar, mas eu não tô preparada para isso ainda, sabe? exato. Mas daí eu me respeitei e falei pro Eric, senti isso, fiquei nervosa. Ele falou, mas você tá bem? Eu falei, tô. Então pronto. Eu acho que é impossível a gente esquecer essas coisas que acontecem com a gente sempre vai lembrar e sempre terão esses gatilhos, né, Aham. de insegurança, de medo de perder, o nosso cérebro registra que aquela situação, ela foi aversiva e para sempre a gente vai E não lembrar. é justo, eu acho que não é justo uma mãe perder um filho, sabe? Eu acho que não existe. Da mesma maneira que não existe amor maior, não existe dor maior. É uma coisa que faz a gente sangrar sem a gente ver de verdade o Uhum, sangue. uhum. Então, é a mesma coisa. Você sabe que se você colocar a mão no fogo, vai queimar. Aí você evita colocar a mão no fogo. Então, são situações que acontecem comigo que às vezes eu analiso muito essas situações. Às vezes eu falo para as meninas, falo pro Eric, eu falo, olha, eu acho que eu tô tendo crise de ansiedade porque isso me gerou gatilho. E eu lembrei. E aí eu me Uhum. respeito, respiro, deixo o meu momento e depois eu volto. Porque eu acho que a gente também tentar anular aquilo que a gente tá sentindo só vai piorando. A gente, para lidar, a gente precisa encarar, né, Uhum. as coisas. Mas tenho certeza que a Júlia é parte importante da história de vocês e nada vai mudar, nada vai Não. substituir, né? Ela existiu, Ela né? existiu, os meninos falam, a gente tem uma irmã. Eles falam, porque é a minha irmã? Ah, não é mamãe que a gente tem uma irmã? Tipo, pra todo mundo. Não é mamãe que a nossa irmã mora no céu? Isso é muito forte dentro deles. Ela é minha filha, eu tenho uma filha. É, é engraçado, eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes fez, né, 2 anos que ela morreu. Mas às vezes, tipo, esse ano, eu não lembro. Eu tava na semana da morte dela, mas eu não tinha lembrado que era a semana da morte. Só que o meu subconsciente começa a ficar meio. Parece que eu fico angustiada. Uhum. Que tem alguma coisa que tá chegando, assim, sabe? Aí quando eu fico, ai, gente, Porque. Sabe? Aí. É inconsciente mesmo. Uhum. Porque foi tão forte, foi tão traumático, que fica. Ficam Então, marcas. assim, ela é minha filha. A gente sabe que a gente tem uma estrelinha no céu e ela tá presente, tanto que a gente vai pegar as coisinhas dela estão numa mala, a mala dela, mas a gente vai pegar as cinzas, a gente vai colocar num lugar próprio, até a gente decidir o que a gente vai fazer quando o Eric estiver preparado para isso. Uhum. Mas ela é nossa filha, ela é nossa terceira filha, do Uhum. jeitinho que a gente planejou. Uhum. Mas depois dela veio o Gui, eu tenho os meus 3 meninos. Mas ela me ensinou, ela era tão pequenininha, mas ela não tem, ninguém tem dimensão do tamanho do ensinamento que ela deixou pra mim. Exatamente. Eles passam breve, mas deixam coisas para sempre, né? Eu vou estar Eternas. velhinha, acho que Eternas. sem conseguir andar, mas a minha filha vai estar muito viva dentro de mim, tenho certeza absoluta. Exatamente. Ah, Isla, no final eu sempre falo para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo, que está passando por isso, que passou por isso, que está enfrentando esse processo. Tenho certeza que você pode falar diretamente com essas pessoas. Bom,
quando eu vivi isso, eu pensava muito assim, como que as pessoas podem estar vivendo normalmente enquanto eu tô vivendo a pior dor do mundo? Mas eu sempre parei para pensar, quando vinham esses pensamentos, eu pensava assim, não é justo que eu julgue outras pessoas por estarem vivendo a vida delas normalmente, enquanto eu tô passando por isso, porque o que eu preciso passar, só eu vou passar. Uhum. Nós somos mulheres, e eu tenho certeza que não existe no mundo seres humanos mais fortes do que nós, principalmente nós que somos mães, e principalmente mães de anjo. Então, dói, foi o que eu falei, é um sangue que escorre sem a gente ver. Mas o amor que a gente sentiu, seja por eles desse tamanho, adultos, é tão maior que se a gente, não precisa ser agora, mas se a gente conseguir ressignificar isso que a gente passou, eu tenho certeza que a saudade, o sentimento, ele fica muito mais lindo da gente ver. Mas isso só o tempo vai fazer com que a gente tenha maturidade para ter essa sensação. Então, assim, se permita sentir. Quando tiver que chorar, chore. Quando tiver que se respeitar, se respeite. Quando quiser abrir a mala de roupa, as coisas, abra, veja, sinta o cheiro. Mas lembra que o amor que você viveu e o amor que você sente é muito maior do que a morte. A minha filha, eu não tive a oportunidade de vê-la viva. Mas ela é tão viva dentro de mim, mas tão viva, que é isso que me faz seguir bem e dando cada vez mais amor para os meus filhos. Porque o amor que eu sinto por ela é muito maior que a morte. Então, eu acho que é isso. É impactante, né, isso, né? A gente pensar, porque quando a gente passa por isso, é uma dor tão grande, o que pode ser maior? O nosso amor. O amor. E foi o que eu te falei, o amor de uma mãe é tão forte, mas a única coisa maior do que o amor de uma mãe é o medo de perder um filho. Eu tinha tanto medo, Flá, eu tinha tanto medo. Era uma coisa que, assim, chegava a tirar meu ar. Mas era Deus me preparando para o que eu ia passar. Exatamente. E eu não morri. Mas eu não morri porque eu tenho Deus, porque eu tenho minha família e eu tenho meus filhos que estão aqui. Então, ou eu ressignificava, ou eu ia ficar louca. Então, eu preferi ressignificar, levar minha filha comigo todos os dias. E pensar que o amor que eu sinto por ela é muito maior do que a morte, que dessa forma eu consegui levar adiante, consegui aproveitar a gestação do meu quarto filho, consegui olhar para ele como um arco-íris depois de uma super tempestade, um furacão, não era nem uma tempestade, um tornado, mas o arco-íris ele é tão lindo que não tem como você viver de tristeza, sabe? Exatamente. É uma coisa... E ela vive, dentro de mim ela vive. É isso. Muito especial a mensagem que você deixou. Eu acho que quando a gente acha que não tem mais saída, né? Olhar para quem a gente tem na vida, né? Talvez muitas mulheres vão assistir esse podcast e pensar assim, poxa, mas eu vou me agarrar a quê? Se eu ainda não sou mãe, por exemplo, né? Se eu só perdi até agora, né? Mas quantas outras pessoas a gente tem na nossa vida? Quantas outras coisas nós somos além disso, né? E foi o que eu te disse, isso me aproximou muito mais do meu marido. Eu consegui observar ele com outros olhos. Então, eu perdi minha filha já tendo 2 filhos. Mas eu tenho certeza que as mães que só perderam e ainda não têm, o amor é o amor de 2 pessoas que se transformou numa terceira pessoa. Então, eu acho que não existe ninguém melhor do que o seu parceiro, a sua família. Por exemplo, eu me agarrei na minha irmã, na minha mãe, nos meus filhos, mas a gente tem pessoas. A gente tem pessoas e a gente tem Deus. Exatamente. Principalmente, que é um pai, né? Talvez a pessoa não tenha um pai nem terreno, mas né? tem mas um todos pai. nós temos um pai. E os nossos filhos que foram, não importa o tempo de gestação. Não importa, pode ser, você descobriu segunda, perdeu na terça. É seu filho. Exato. Então, não existe nada maior do que a morte, do que o nosso amor por eles. Então, assim, uma hora vai acontecer, eu acredito muito nisso.
E a gente só passa o que a gente tem que passar. Eu não vou viver o que você tem pra viver e você não vai viver o que eu tenho pra viver. Exatamente. Então, tá tudo planejadinho, né? E se Deus nos dá essas coisas, né? Ele tá com a gente, Aham. né? Ele vai nos sustentar, basta Vai. a gente querer entregar pra ele, né? Uhum. Muito obrigada Obrigada por ter você. vindo, foi um prazer, foi muito edificante te ouvir. Obrigada. Tenho certeza que muitas mulheres vão ser edificadas também. Obrigada, viu? Flá. Obrigada a vocês que nos acompanham. Se inscrevam no canal, enviem esse vídeo e ative o sininho para vocês receberem a notificação do próximo episódio. Até a próxima. Tchau!